ser certamente muito abençoado. Amém, queridos? João capítulo 6, versículo 41, eu quero ler até o versículo 47. Vamos ler? João 6, versículo 41 até o 47. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém, repita, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Mais uma vez o verso 47. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Leia o verso 48 também. Eu sou o pão da vida. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos sob a ótica do texto de João 1,14, que declara, o apóstolo João declara que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto da palavra expressa um destes momentos que João viu. João presenciou Jesus declarando que ele é o pão que desceu do céu, e ele é o pão que, quando alguém se alimenta dele, não voltará a ter fome, não voltará a ter falta, de forma tal será saciado, que não só não terá mais fome, mas também não terá mais sede. Os versos anteriores à expressão que Jesus faz. E este pão é o pão, aqui o simbolismo do pão, porque uma comida universal, sim, com certeza, mas sim alusivo a um primeiro passo que foi dado no Antigo Testamento, quando o maná que desceu do céu foi dado ao povo, sim, com certeza. Mas havia uma obra muito maior, superior e satisfatória, que era a manifestação do Cristo vivo. O Cristo estava no meio deles. O Salvador estava no meio deles. E logo aqui no versículo 41, depois do seu discurso, da sua pregação, onde ele deixa muito claro que ele veio de Deus e também aqueles que creem são trazidos por Deus, os judeus murmuravam a respeito do que ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E aí, no verso 42, eles declaram, tentando descredenciar, Jesus, tirar suas credenciais, a sua autoridade. Eles procuraram agora proferir que ele era conhecido deles desde de novo, conheciam a sua família. Eu quero aqui destacar uma explicação sobre a família de Jesus. Eu gostaria que você abrisse aí em Mateus capítulo 13, abra sua Bíblia aí, mantenha marcadinho João 6, mas o texto de Mateus capítulo 13
a partir do versículo 53, nós vamos encontrar um trecho que explica um pouco mais sobre a família de Jesus. Muito importante você entender, Jesus nasceu, ele é o primeiro filho de José e Maria, porém ele não foi filho de José, pois ele foi concebido, gerado pelo Espírito Santo. E o texto da Escritura diz aí, quando Jesus acabou de contar essa parábola, estão comigo? Essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E a sua mãe não é chamada Maria? E seus irmãos não são Tiago e José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Olha, veja bem, meus irmãos. Aqui os judeus atribuíam que porque conheciam a família, eles declaravam com isso que eles não compreendiam e nem aceitavam ele dizer, eu desci do céu. Se você estudar o assunto, você vai descobrir que os judeus, eles acreditavam que o Cristo apareceria e seria como a Bíblia narra a pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, o texto declara que ele não tinha uma descendência listada, em outras palavras. Não havia conhecimento a respeito da sua origem, mas ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns atribuem como uma figura de Jesus no Novo Testamento, é claro que é só uma das interpretações. Mas o judaísmo declarava exatamente isso, que o Cristo apareceria e ninguém saberia de onde ele veio. Era como se fosse algo mágico, né? Numa visão assim do estalou o dedo e apareceu ou sumiu. Quando, na verdade, lhes faltava o conhecimento de que o Cristo, ele viria como homem, igual a todas as outras pessoas, porém sem natureza de pecado. Sem ter recebido a herança do pecador, Adão, que de geração em geração é passado de pai para filho. Por isso que Jesus é gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, fazendo-o legitimamente apto para conquistar a vitória e depois entregá-la aos pecadores que se arrependessem de seus pecados. A palavra de Deus destaca então que eles tentam desqualificá-lo. É incrível como até hoje em dia, né? Você vai encontrar pessoas tentando desqualificar a fé, tentando desqualificar a fé em Deus e assim até mesmo transformar aqueles que creem em pessoas ridículas, pessoas loucas, no sentido, por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, um canal de TV que nós não aconselhamos absolutamente ninguém a assistir, absolutamente nada que eles produzem, né? Porque, eu não preciso dizer o nome aqui também, porque você já sabe, se você colocar na internet e procurar lá, produções feitas pelo canal tal, a respeito dos evangélicos, você vai ver novelas que os evangélicos eram fanáticos, pessoas loucas, pessoas que deveriam ser acompanhadas por um psiquiatra. Você vai ver, por exemplo, evangélicos que em suas novelas foram retratados, que procuravam matar outras pessoas em nome da fé. Um comportamento completamente distante da Escritura Sagrada. E, irmãos, infelizmente, há pessoas que acreditam, porque não conhecem, não convivem, nunca foram a uma igreja e acham que as outras igrejas são exatamente aquilo que é retratado. Eu não sei se você lembra desse tempo, mas que a verdade era o que saía no jornal do horário nobre. Tudo que saía no jornal era verdade.
E nós estamos vendo agora com a circulação das informações que muitas delas são manipuladas para produzir o mal. Hoje pela manhã eu falava a respeito disso, dos filmes, né? Os personagens sendo manipulados para tentar destruir a figura da família. Sempre, sempre, a figura da família é um homem e uma mulher. E agora isso está caminhando para se tornar um palavrão. Você quer ver o assunto? Está arriscado agora, eu estou aqui pregando, e você que está aqui ouvindo, eu creio que você não, em nome de Jesus, né? Mas eu estou apenas dando o exemplo. Talvez já está reprovando eu entrar nesse assunto, porque esse é um assunto político. E eu sinto em dizer para você que você está terminantemente errado. Esse assunto é um assunto bíblico. Bíblico. Procurar desqualificar a fé é um assunto antigo. E quando se mexe, por exemplo, no assunto família, como sendo uma família, todo tipo de relacionamento, você vai encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mulher que casou com um cachorro. Ela casou com o próprio cachorro. Fez uma festa e tudo. Você está achando esquisito? Em nosso Congresso, na Câmara dos Deputados Federais, recentemente, não vou dizer se recentemente, já está com 1 ano e meio pelo menos, foi apresentado um projeto, graças a Deus não foi para frente, aonde legalizava o relacionamento amoroso entre pais e filhos, entre pessoas e animais, dando margem para ver esse tipo de casamento no Brasil. A pessoa tem lá um animalzinho, quiser casar com esse animal ou ter relacionamento com ele, não tem nenhum problema, absolutamente. Então, se eu estou falando desse assunto e você acha que eu estou falando de política e os pastores não podem falar disso, você está terminantemente errado. Por quê? Porque isso envolve a nossa fé. De acordo com a Escritura Sagrada, Deus criou Adão e Eva para constituir família. E nós vivemos um tempo, irmãos, em que os pastores estão as pessoas estão procurando amordaçar os profetas. Amordaçar, como assim amordaçar? Não podemos falar certos assuntos, porque é política. E absolutamente esqueça a política. Eu quero, inclusive, irmãos, deixar claro aqui, quando nós falamos desse assunto, alguém nessa hora, nesse momento, pode dizer, o pastor está falando isso por causa que o presidente, eu quero deixar claro para você que o presidente vai, o presidente vem, mas o nosso Deus permanece. E a Escritura Sagrada continuará nas nossas mãos para pregar. Então esqueça o presidente e venha para cá e observe a Escritura. A desqualificação da fé, do Cristo da fé, permanece até hoje. Você imagina eu, pregador, ser reduzido a um apoiador de um candidato? Isso é um absurdo. Por que, pastor, que é um absurdo? Porque quem é chamado para o ministério pastoral é um ministro de Deus, portanto, está acima e é maior do que tudo isso. O cristianismo é maior do que qualquer visão política. Ele não pode ser reduzido a visão política. Infelizmente, há quem consiga reduzir para a visão de um homem. Quero dizer para você que daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, nós vamos estar falando de um outro período com um outro presidente ou presidenta, para não magoar, né? Quando, na verdade, a presidente ou presidente é que é o correto e pronto. Por que eu estou citando isso? Porque, infelizmente, você vê que no nosso tempo, os pastores não podem falar de determinado assunto, porque vem alguém para desqualificar. Vou nem ouvir ele estar falando isso aí, porque o fulano, o beltrano,
Estas pessoas não existiam quando a Escritura foi gerada. Estas pessoas, a era que nós estamos vivendo, nenhuma delas estava viva quando a Escritura foi gerada pelo Espírito Santo através dos santos homens de Deus. Portanto, que no nome de Jesus, Deus arranque aí toda faceta maligna. Por que maligna? Sem perceber, você pode ter sido impregnado por uma visão do nosso tempo, aonde existe uma chamada na política, uma direita e uma esquerda. E eu quero perguntar a você, aonde estavam todos esses idealizadores dessas visões quando o Senhor criou os céus e a terra? Ninguém existia. Portanto, os pregadores da palavra têm a primazia e a autoridade, pois não falamos de homens ou de qualquer outra visão humana, mas sim a palavra do nosso Deus. E, portanto, cale-se toda a terra e ouça a palavra de Deus. O Senhor Deus levantou Jesus Cristo para ser o Salvador dos homens. Seja arrancada todas as facetas malignas, todos os enganos das trevas, e olhe a palavra de Deus. Se você não entendeu ainda, eu estou dizendo que até hoje o diabo quer desqualificar os pregadores, como Jesus aqui estavam desqualificando. E está em jogo a sua vida, está em jogo a sua família. E a partir do momento que eu ouço a voz de Deus, que eu recebo na minha vida o Senhor, ali começou Deus a mudar a sua história e a história da sua casa. Meus irmãos, em todas as épocas Deus falou a um povo. Em todas as épocas Deus se manifestou a uma geração. Só que essa geração é a geração que creu e se lançou. Todo aquele que fica se apegando a um besterol, a uma história de desqualificação, não prosperou na fé. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor Deus enche o seu coração de temor. E você que foi impregnado com as mentiras das trevas, seja liberto em nome de Jesus. O Cristo nasceu em uma família, um homem e uma mulher, ainda que ele não foi gerado por meio de José, mas ele era submisso a eles. O texto de Lucas 2 declara que após ele aos 12 anos ser levado a Jerusalém, ele estava no templo por espaço já de 2 dias e alguma coisa. E ele então sai dali, e a Bíblia diz, e era-lhes submisso, e aos 30 anos ele iniciou o seu ministério. E Jesus aqui ouve essa palavra e ele diz, repita comigo, verso 43. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Repita mais uma vez, não murmureis entre vós. Levante a sua mão aí e repita. Cadê a projeção aqui? Me ajuda aí, pessoal. Não murmureis. Mais uma vez. Vamos repetir juntos, vai sair ali na tela agora. Não murmureis. Vamos dizer até aparecer ali. Não murmureis. Irmãos, aí eu mato ali a pessoa, coitadinha, estão ali, o mouse quase cai no chão agora, hein? Vamos lá, vamos repetir? Respondeu, pois, Jesus. Repita, meu irmão. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. E agora receba aí. Por que eu pedi para levantar a mão? A mão simboliza as obras. Essa é a atitude de juramento no tribunal nos Estados Unidos. Nem sei se no Brasil é assim, nós temos esse costume, mas não conhecemos. Mas é um uso comum.
E quando eu leio essa palavra, não murmureis, o que Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para os judeus. Ele estava dizendo, parem de murmurar, que é a murmuração, você encontrar defeito e começar a falar. O povo de Israel murmurou no deserto, o que é que eles diziam? Esse Moisés nos trouxe para cá para morrer aqui. Nós vamos morrer aqui. Aliás, é uma das piadas que tem na Bíblia para você rir, é quando você lê eles dizendo assim, não tínhamos nós no Egito pepinos. Aí eu imagino eles dando uma mordida num pepino assim. Não tínhamos nós no Egito cebolas. Não tínhamos nós no Egito alhos. Aí piorou. Hein, irmãos, alho é bom. Uma comida feita com alho é uma coisa maravilhosa. Mas eu fico imaginando como assim? Como assim? Olha só, você foi liberto do Egito, você era escravo, você está no deserto indo para Canaã e você consegue encontrar motivo de murmuração. Você deve ter ficado indignado quando você leu a primeira vez, mas você deve também se lembrar quantas vezes você, abençoado, estava reclamando. Não é? Normalmente a pessoa, quem nunca viu, né, irmãos? A pessoa está desempregada, está reclamando. Aí arruma um emprego, está feliz da vida. 2 meses depois, ela consegue reclamar do salário do patrão e de com quem ela trabalha. Né? Quem nunca ouviu? Eu estou orando, eu acredito que não foi o Senhor que respondeu minha oração. Aí eu digo, por quê? Porque eu trabalho com a multidão de gente devassa. Eu digo, mas que negócio é esse? Aí você ora assim, Senhor, tu sabes que eu sou luz. Me abençoe para que eu trabalhe perto de outros luzeiros. Isso é a Enel, né? É a Enel reunida. Né? É luz pura. Ele olha para um lado, tem luz. Olha para o outro, tem luz. Não entendeu a fé. Não entendeu. Como é que Jesus fez? Como é que Deus constituiu? O mundo jaz do maligno e Ele salvou você para você pregar para o mundo o Evangelho. Você vai ser luz das trevas. Então, se de um lado tem uma pessoa que está só Jesus na causa e a outra também, você está no lugar certo. Conta uma história, irmãos, de um bairro muito violento nos Estados Unidos, lá pelos anos 70, de um pregador que ele colocou o bairro era violentíssimo, havia vários prostíbulos, lugares de venda de droga. Aí ele conseguiu colocar ali uma pequena congregação, ele colocou uma faixa. O melhor lugar para existir uma igreja. Cabra macho. Por quê? Era ali mesmo, no meio das trevas, que a igreja do Senhor precisava estar. Mas aí, pasme você encontra uns crentes, né? Hoje em dia, né? Mas eu creio que naquela época já tinha. A pessoa dá uma olhadinha assim, se ela vê que está meio perigoso, e diga, nós não vamos mais vir nessa igreja. Está querendo ir para o céu mais rápido. Eu quero dizer para você que sempre haverá trevas ao nosso redor, e isso é um trabalho para que nós, em Deus, possamos desenvolver. Nós precisamos ser luz e sal neste mundo. Diga amém, eu recebo. Ora, rapaz. Aí, olha só, não murmureis. Jesus declara para os judeus, não murmurem. E aí ele traz a palavra que deveria existir no coração deles, que deveria existir na fala deles. O que ele diz, verso 44? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não se intimida, irmãos. E o verso 45, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Meu Deus. E aí o que é que Jesus estava dizendo? Ele estava falando sobre a escolha de Deus. Irmãos, Deus olha e escolhe. E qual é a credencial, qual é as características de quem Deus vai escolher? Ninguém sabe. Deus é Senhor e Ele não precisa de conselheiros para fazer a sua obra.
ele escolhe e pronto. E aí, meu irmão, você vai encontrar no texto, por exemplo, Gálatas capítulo 1, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, no texto de Gálatas capítulo 1, no verso 15, acompanhe comigo esse texto. Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz assim, eu vou proferir aqui e você acompanha. Mas quando Deus, que nos separou antes de eu nascer, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Aí Paulo segue dizendo, eu não fui estar com os irmãos em Jerusalém, mas antes eu fui para outros lugares assim, até que então estive com eles. Mas desse texto, versículo 15, pode deixar aí, o versículo 15, mas quando Deus, vamos ler ali, quando Deus aprouve a Deus, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei, aí segue, conforme eu disse. Paulo está falando do que ele foi escolhido. Quando? Antes da fundação, antes dele ter entendimento, no ventre de minha mãe. Então, no ventre da mãe, Paulo não estava dizendo assim, estou eu aqui, Senhor, não esquece de ouvir a minha oração. Um bebê no ventre que nem existiu, tem como fazer uma oração? Não, ele foi escolhido, E aí eu quero citar para você tantos outros textos, como por exemplo, o texto de Jeremias 31, 3, que diz, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu o amei, e por isso com bondade a atraí. Jeremias 31, 3. Deus atraiu a pessoa foi atraída por Deus. Romanos 8, 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Eu gostaria de ler com você esse último versículo aí, o versículo 15. Vamos ler? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O que significa o Abba, Pai aí? Abba, Pai significa paizinho. Quem fala paizinho é porque tem intimidade com Deus. Agora, essa intimidade é uma intimidade de palavras? Não. É a intimidade por causa da presença do Espírito Santo. Entenda aí, meu irmão, porque infelizmente nós vivemos um tempo bagunçado. Por que um tempo bagunçado? As pessoas têm atribuído palavras de intimidade, e palavra de intimidade não significam intimidade. Lembra quando ensinamos isso aqui? A pessoa chama Deus de você. Eu pergunto, qual homem de Deus na Bíblia chamou Deus de você? Não tem. Pode parar de procurar, porque não tem. Não tem. Todos chamaram Deus de Senhor. Isaías, quando viu o Senhor sentado no trono, ele não se aguentava. O apóstolo João, quando viu a revelação do Apocalipse, caiu no chão e não chamou Deus de você, não chamou Jesus de você, porque a grandiosidade de Deus se manifestou e a pessoa então se prostra e reconhece que Ele é Senhor. Mas o Abba, Pai, significa que há uma intimidade de pai e filho, filho e pai. Mas que intimidade é essa? Por causa do Espírito Santo que está na pessoa. Então é uma condição de espírito. Esta pessoa está em tal condição. E aí ela consegue vislumbrar Jesus.
porque o Espírito Santo está ali, irmãos. Primeiro eu li um texto que fala sobre o chamado que é desde o ventre. Deus atraiu no Antigo Testamento, Jeremias 31:3, e agora Romanos 8, verso 14 e 15. Esta experiência é o que Jesus estava dizendo a todo aquele, o texto de João, capítulo 6, verso 45, pois está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Mas o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja bem aí o texto, se o Pai que me enviou não o trouxer. E aqui os textos que eu li é a identificação de como que ele traz, como que acontece isso. Nós estamos falando de um ato de Deus, de escolha do Senhor. Para finalizar, Colossenses 1, versículo 13. Texto de Colossenses 1, versículo 13, diz a Escritura: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. É possível? Vamos ler juntos aí. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Você viu sua participação aonde aí nesse texto? Alguém viu? Alguém viu? Veja aí o versículo. Quem viu aqui, irmãos? Levanta a mão aí. Viu a sua participação? Está todo mundo ligado, hein? Vocês estão acordados, né? Vamos lá, versículo 13 aí de novo. Vamos ler juntos? Ele nos tirou como é que é? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Entenda aí, o verso 13, ó. Verso 13. Você está vendo a sua participação? Qual é? Não tem. Não tem. Quem foi que fez? Foi ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós falamos aqui, agradeça a Deus pelo que Ele fez, é isso. Foi Ele que tirou você das trevas. Foi Ele que transportou. É um Uber de Deus aqui, ó. É um ônibus de Deus, é um avião de Deus. Não importa qual seja o transporte, é só uma figura. Foi Deus que transportou. E Ele levou para onde? Para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É pelo meu sangue ou pelo seu? Nenhum dos dois, né? Não é nem pelo meu sangue, nem pelo seu sangue aí. É pelo sangue dele, que ele providenciou em Jesus. Irmãos, a gente vai lendo esse texto e vai diminuindo, vai diminuindo. Quem tem o peitinho estufado, quem tem a cabecinha levantada, vai abaixando, porque é pura obra de graça, graça e misericórdia. Foi Ele, olhou para você e disse, vem, e aconteceu. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só tem uma coisa aí que é nossa, é os pecados. E ele olhou e disse, eu vou resgatar daí. Vou resgatar daí. Por isso que não há como viver no pecado ainda. Porque ele resgatou você dos pecados, não para você continuar no pecado. Você se converteu, meu querido? Agora leia a Escritura, busque a Deus em oração, permaneça firme na caminhada com Deus e Ele transformará a sua vida. E eu quero orar com você. Nós não teremos como continuar, mas quarta-feira eu vou continuar com você a partir do verso 46, e nós vamos chegar a um ponto muito importante aí, que nós vamos abordar, na verdade, sobre o que Jesus estava buscando dizer, quando ele falou aí, está escrito nos profetas, e nós vamos proferir aqui muita palavra dos profetas, que o Senhor falou ao povo que faria, e isso se cumpriu em Jesus. E, meu irmão, qual é o objetivo dessa mensagem?
João viu tudo isso. Que o Senhor Deus abra a sua visão e você consiga ver a graça e a sabedoria de Jesus. A sua sabedoria, a sua revelação liberta as nossas vidas. Talvez você está aqui cansado porque você tem tentado acertar e não consegue. Os pecados estão sempre perturbando você. Você não consegue parar de pecar, meu irmão. Você precisa questionar. Você precisa se questionar a sua fé. Você já se converteu genuinamente? Você tem a presença do Espírito Santo aí dentro de você? Você é uma pessoa salva, convertida, porque se você é salvo, você foi transportado das trevas para a luz. E aí você pode até estar passando por um momento difícil, mas você não consegue viver mais no pecado. E eu quero aqui declarar, Jesus estava pregando seu sermão, e ele expressou que aqueles que vêm a ele foi o Pai que trouxe. E a ênfase dessa noite é a grandiosidade do amor de Deus que me escolheu, que me chamou, que me predestinou para a salvação. E eu digo, me predestinou, eu estou falando em seu nome, como reconhecedor também de tudo isso. Eu quero, nessa hora, convidar você à oração. Qual a sua situação? Talvez você entrou aqui e você percebeu que você está impregnado com as mentiras, cheio de questionamentos, cheio de perguntas sem resposta. Você estava sendo impregnado com os questionamentos que até hoje são levantados para tentar enfraquecer a sua fé. Mas eu creio que o Senhor Deus arrancou isso aí já na pregação e os seus olhos foram abertos. Não por causa deste pregador, mas por causa do Senhor Deus que ama você e que separou você para um novo tempo. E esse novo tempo chegou na sua vida e para essa geração. Que você possa ficar de pé nessa hora, vamos orar. Feche os seus olhos de acordo com o que Deus ministrou aí no seu coração. Ore se arrependendo, ore se apossando, conforme o Espírito Santo moveu aí na sua vida. Derrame agora o seu coração diante de Deus. Expresse diante de Deus a sua necessidade dEle. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, comece a orar. Comece a orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero dar oportunidade a você